Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Estou gravando hoje, 1/3/2025, 1º de março de 2025, o 146º vídeo da série complementar, juntando as peças e explicando o movimento. Estes momentos de transformação da realidade, esses fortes movimentos de mudança que começaram e prosseguem abalando o mundo, foram previstos aqui neste canal, incluindo os seus prazos, que estão sendo rigorosamente cumpridos. Foi em função disto que comecei a escrever alguns artigos em 2013 e depois criei o canal em 2020 para antecipar as jogadas no tabuleiro e prover a quem quisesse a oportunidade de entender e se preparar para estas mudanças. Não bastava apontar o problema, mas também era necessário oferecer a solução, ainda que não fosse muito ortodoxa. Assim, ainda em 2020, criei a comunidade fechada de membros do canal aqui no YouTube, onde passei a mostrar relatórios, informações desclassificadas, incluindo projeções do Diageo para 2025. Isto, há alguns anos atrás, mostrei o cenário que viria depois. Eu estava mostrando o jogo, sua estratégia e suas peças na área aberta, dando um diagnóstico, mostrando as causas e apontando as consequências. Também ofereci algumas sugestões de medidas prudenciais para os inscritos no canal na área aberta. Todavia, os membros do canal na área fechada queriam mais. Eles queriam a terapia, o remédio para passar por este momento conturbado, a que chamo travessia. Na primeira fase da área de membros, fui acostumando-os com informações não usuais, abrindo suas mentes para informações com as quais eles, os membros, não estavam acostumados. A partir de então, fui medindo o pulso, sentindo a pulsação, sentindo os membros e pude perceber a evolução da maioria. Houve grande aceitação entre os milhares de membros da área fechada, daquilo que eu estava lhes transmitindo, os pacotes de informação que estava enviando. Já não era mais um grupo que poderia admitir aquele grupo, ou mesmo conviver com as pessoas de pouca compreensão. A cada dia se distanciavam mais do senso padrão da massa e renovavam a sede de saber mais. Eles queriam mais, e então entramos na segunda fase da área de membros, na área fechada. Fui então oferecendo novos conhecimentos, que no passado eram restritos apenas a pequenos grupos que os transmitiam de boca para ouvido, e os membros foram capazes, em sua grande maioria, de absorver esses conhecimentos, ainda que muitas vezes de forma parcial. Não são informações usuais e de fácil aceitação por mentes formatadas pela programação, que estejam imunizadas cognitivamente. Por isso, o trabalho com os membros na área fechada foi sendo realizado com muita calma ao longo destes 5 anos. Quase 60 meses de trabalho. À medida que avancei, milhares dos membros entenderam a informação. Fizemos alguns encontros presenciais, onde, em apenas um, vieram 1.000 participantes de 7 países, incluindo Europa e América do Norte.
No total, foram 5.000 pessoas que participaram dos diversos encontros presenciais. 5.000 pessoas de vários países. Forneci a eles, nesta segunda fase da área de membros, conhecimentos de conceitos estruturantes, informações sobre conceitos estruturantes e práticas de exercícios mentais para a passagem pela travessia, sem que eles tivessem danos relevantes. A mente pode ser sua aliada ou um sabotador interno, depende de como você lida com ela. São conhecimentos ancestrais e outros atuais, conhecidos nas agências de topo internacionais, que geram um estado mental e emocional salutar para momentos tensos, momentos de transformações, como esse que estamos vivendo. Pois bem, depois desse aprimoramento, desse avanço, percebi que os membros da área fechada estavam preparados para entrar agora na terceira fase da área de membros. Essa fase demanda por novos conhecimentos ainda mais profundos, não conhecidos nas agências ou grupos e não indicados para serem tratados em plataformas internacionais como esta aqui. Dessa forma, eu entendi ser necessário levar estes milhares de membros para um ambiente específico, burilado, trabalhado, para atender esta demanda sofisticada. Assim, criei, no mês de fevereiro, um portal, um site, fora do YouTube, na internet, com especificidades adequadas, para atender às necessidades deste grupo de milhares de membros, em suas aspirações por realizar uma transição pela travessia saudável e proveitosa. Nessa linha de pensamento, fechei então a área de membros no YouTube ontem. Aliás, para ser mais exato, foi nos primeiros momentos, nos primeiros minutos do dia de hoje, 1º de março. Todos os membros do canal e aqueles que queiram vir a ser membros devem então migrar, se já não o fizeram, para o novo portal, cujo link vou deixar aqui na descrição do vídeo. Repito, a área de membros daqui do YouTube foi encerrada e aberta em um novo portal, cujo link vai aqui na descrição. Para se tornar membro lá no portal é muito simples. Basta entrar através do link e seguir as instruções. As análises e ponderações sobre geopolítica, como habitualmente faço, continuarão a ser postadas aqui neste canal, no YouTube, normalmente. Mas os assuntos pertinentes à área de membros serão colocados exclusivamente lá, no novo portal, onde já existem quase 200 vídeos e lives de instrução. Muito bem, vamos então agora ao movimento das peças no tabuleiro. Uma nota importante que deve ser destacada antes é que eu avisei no vídeo anterior, o 145, sobre o DeepSeek, antecipando o que aconteceria. E no dia seguinte, a postagem, gravação e postagem do 145, e no dia seguinte, aquilo que eu tinha dito sobre o DeepSeek se tornou realidade. E não é só isso. Eu tenho explicado sobre a agenda de Trump, definida pela briga entre as facções DGs. Aqueles que tiverem dúvida, vejam os vídeos 144 e 145. Quem viu os vídeos anteriores entendeu facilmente os últimos acontecimentos no mundo, em particular os referentes à Ucrânia e ao Oriente Médio, e mais notadamente ao comportamento
do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mostrei anteriormente que Trump não tem interesse em brigar com a Rússia, e isso é o que está acontecendo, e dei os motivos nos vídeos anteriores. Eu aguardei agora a reunião de ontem na Casa Branca acontecer para poder gravar este vídeo, atual, o 146. Trump tem estado bem aborrecido com o líder da Ucrânia, Zelensky. Já o havia chamado de, abre aspas, um comediante modestamente bem-sucedido, fecha aspas, dizendo que ele se tornou um ditador sem eleições, inclusive ameaçando que ele não teria um país para governar se continuasse naquele rumo. Então, o tom de Trump com Zelensky já havia mudado há alguns dias. E veio uma reunião na Casa Branca entre os dois, onde a coisa então desandou de vez. A reunião de Zelensky com Trump na Casa Branca ontem foi um desastre total para Zelensky. Trump e J.D. Vance estavam bem ensaiados e sabiam o que fazer. Marco Rubio, secretário de Estado, ficou de camarote. Eles sabiam que o tal acordo de 500 bilhões de dólares sobre produtos minerais da Ucrânia era impossível, era inexequível, pelo simples fato de não existir na Ucrânia esse volume de minerais. E uma boa parte dos que tem lá na Ucrânia está na área que já foi anexada pela Rússia e que não será devolvida. Ademais, não queriam dar nenhuma salvaguarda de segurança à Ucrânia, pois sabem que ela já perdeu a guerra e não há muito a se fazer. Então, atraíram Zelensky para uma reunião em que contavam com a conhecida empáfia do mandatário da Ucrânia. Macron, da França, e Starmer, da Inglaterra, já haviam passado no Salão Oval, na Casa Branca, já tinham ouvido e tiveram a inteligência emocional de se posicionar com serenidade e não compraram a briga com Trump. Todavia, estimulado pelos europeus, Zelensky não mostrou o mesmo equilíbrio, nenhuma capacidade de ver a sua posição real no jogo. Zelensky não consegue ter consciência situacional do que representa o seu país e do que ele representa. Na verdade, ele não é um líder mundial e muito menos a Ucrânia é um país relevante em nenhum sentido. Ele, Zelensky, então, confrontou Trump dentro da Casa Branca, como se estivesse falando de igual para igual. Completamente imprudente, faltou sabedoria a ele e sobrou arrogância. Não conhecendo os últimos movimentos das facções, ele acreditou que a facção DG europeia, que o apoia, ainda estava no comando, o que não é o caso. Ao final, Zelensky e sua equipe foram para uma sala lateral na Casa Branca, pegaram fôlego e pretendiam retomar a reunião com Trump, quando foram informados então por Marco Rubio que o presidente dos Estados Unidos os queria fora da Casa Branca imediatamente. Esse rompimento público, esse bate-boca em frente das câmeras de televisão entre Trump e Zelensky não será facilmente resolvido ou superado. Ele foi habilmente construído com uma finalidade específica. A facção DG europeia reagiu instantaneamente, como se já soubessem o que ia acontecer. As peças europeias começaram a se pronunciar momentos após a reunião, sugerindo, inclusive,
um rompimento entre a Europa e os Estados Unidos. Vejam alguns exemplos de declarações de peças europeias minutos após o término da reunião na Casa Branca. A principal diplomata da União Europeia, Kaja Kallas, escreveu o seguinte no X, abre aspas, hoje ficou claro que o mundo livre precisa de um novo líder. Cabe a nós, europeus, aceitar este desafio. Fecha aspas. Olha o que ela falou. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, escreveu o seguinte também no X, abre aspas, caros amigos ucranianos, vocês não estão sozinhos. Fecha aspas. Seu colega espanhol, Pedro Sánchez, também se posicionou postando nas redes sociais que a Espanha está com a Ucrânia. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, declarou o seguinte, abre aspas, a Ucrânia pode construir sobre o apoio inabalável da Alemanha, Europa e além. Sua defesa da democracia e sua busca por paz e segurança são nossas. Fecha aspas. Obviamente, os líderes europeus perderam a noção da proporção de tamanho econômico e militar entre os Estados Unidos e a Europa. Muito bem, a divisão, então, entre os Estados Unidos e a Europa ficou clara e está se acentuando a cada dia. As facções, como mostrei nos vídeos anteriores, está se tornando mais grave. As divisões a cada dia se aprofundam. Aliás, como previsto, em função das diferenças de meios para se chegar aos propósitos de Geis. O fato, e esse é fato indiscutível, é que só existem 3 superpotências militares no mundo: Estados Unidos, Rússia e China. E uma outra nação que é aspirante a este posto, que é a Índia. A Europa é incapaz de defender-se em caso de uma guerra contra qualquer uma dessas superpotências, como eu já mostrei aqui diversas vezes. Não tem tamanho e nem equipamentos. O tempo passou e a Europa não evoluiu neste quesito. Assim, resta a pergunta: como fica a OTAN se os Estados Unidos sair? A resposta é que ela se torna uma aliança com poder militar bastante reduzido, incapaz de confrontar as superpotências militares. Não tem a menor chance de defender a Ucrânia sem o apoio dos Estados Unidos. Aliás, eles mesmos já reconheceram isso através de pronunciamentos do Starmer, da Inglaterra, dizendo que eles precisam do apoio dos Estados Unidos. Agora imaginem uma outra situação. Se os Estados Unidos, Rússia e China chegarem a algum tipo de acordo, mesmo que restrito ao campo militar inicialmente, e resolverem esses 3 países, Estados Unidos, Rússia e China, resolverem refazer a arquitetura de poder mundial, alterando a sua configuração. Imaginem esses 3 países percebendo a oportunidade de se juntarem num acordo ainda que parcial para refazer a arquitetura de poder mundial. Eu pergunto, quem poderá deter este trio? Quem poderá confrontá-los? Estados Unidos, Rússia e China. Imaginem, então, um G3+1, incluindo a Índia. Olhem para a distribuição do poder militar e econômico no mundo
e verão que apenas esses 4 países juntos são suficientes para exercer poder hegemônico decisivo. E se eles já tiverem se dado conta disso? Putin já declarou que busca um acordo com os Estados Unidos bem mais amplo, que vai muito além da questão da Ucrânia. Ele já deixou claro que os termos de um acordo com os Estados Unidos é bem mais estratégico do que tratar de uma questão pontual como a Ucrânia. Por outro lado, Trump disse agora no dia 26 de fevereiro o seguinte, abre aspas, a União Europeia foi formada para ferrar os Estados Unidos. Esse é o propósito dela. E eles fizeram um bom trabalho. Mas agora eu sou o presidente. Fecha aspas. Talvez ele tenha percebido que a Europa é um conjunto heterogêneo de países com idiomas, histórias e culturas distintas, historicamente inimigos entre si, incapazes de se unir e que usam os Estados Unidos para protegê-los num mundo totalmente diferente do século passado. O distanciamento entre os Estados Unidos e a Europa está se tornando tão grande que até mesmo a vitória da direita na Alemanha não mudou este panorama. O provável próximo chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, declarou pretender ajudar o seu país a quê? Ajudar o seu país a alcançar a independência dos Estados Unidos. Vejam, o futuro possível, né? Novo chanceler da Alemanha, em tese de direita, Friedrich Merz, disse que vai buscar a independência em relação aos Estados Unidos. E ele ainda acrescentou, abre aspas, as intervenções, intromissão de Washington não foram menos dramáticas e drásticas e, em última análise, ultrajantes do que as intervenções que vimos de Moscou. Fecha aspas. Veja a comparação que ele fez entre os Estados Unidos e a Rússia. O histórico. Bem, ele só não explicou o talvez possível futuro chanceler alemão, só não explicou como ele vai fazer para dispensar os Estados Unidos. Como fará isso se depende dos Estados Unidos para quase tudo na Alemanha? Para quase tudo que é importante, desde energia até apoio militar. Muitos suspeitam que os líderes europeus estão sofrendo de alguma espécie de alucinação coletiva provocada pelo ego ferido, pelas suas vaidades, por sentirem que a Europa está perdendo o posto que tinha no passado. Talvez alguns em Washington tenham percebido que esse confronto com o Oriente, estimulado pela facção DG europeia, só fez piorar as coisas ao longo dos últimos anos. Na verdade, a Rússia não tinha vínculos tão fortes com a China, com o Irã e nem com a Coreia do Norte antes do início da fase aguda de antagonismos perpetrada muito fortemente pela Europa e que se acentuou após 2014. Esse isolamento imposto à Rússia após 2014 e a tentativa europeia de aniquilá-los os empurrou para essas alianças estratégicas dentro do conceito de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Se vocês olharem o cenário antes de 2014, não havia esse entrelaçamento estratégico a nível militar entre Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. Então, esta foi uma movimentação que foi contraproducente para o Ocidente. O secretário de Estado dos Estados Unidos,
Marco Rubio, disse o seguinte, abre aspas, a atual ordem global do pós-guerra não está apenas obsoleta, agora é uma arma usada contra nós. E tudo isso levou a um momento em que agora precisamos enfrentar o maior risco de instabilidade geopolítica e de crise global geracional. Fecha aspas. Veja o Marco Rubio dizendo que essa ordem global pós-guerra se tornou uma arma contra os Estados Unidos da América. Sintomaticamente, no dia 13 de fevereiro, Trump disse o seguinte, abre aspas, em algum momento, quando as coisas se acalmarem, vou me encontrar com a China e com a Rússia, em particular, com esses dois, e vou dizer a eles, não há razão para gastarmos quase $1 trilhão em questões militares. Fecha aspas. E ele ainda concluiu, Trump, dando uma dica. Em vez de continuar a estocar armas, Trump disse que esperava que os 3 países pudessem se mover na direção oposta e aplicar essas economias em, abre aspas, outras coisas que são, na verdade, esperançosamente, muito mais produtivas. Fecha aspas. Há planos para que os três, Trump, Putin e Xi Jinping, se encontrem em maio em Moscou, durante as comemorações dos 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial. Muitas possibilidades estão em aberto, onde podem acontecer ou não certas coisas, dado que são muitas as variáveis a interagir. Mas as ideias estão sendo plantadas e podem ser vistas pelos analistas imparciais. Portanto, algo mais profundo pode estar impulsionando os acontecimentos. E esse algo mais profundo pode não estar preocupado com ideologias ou paixões de torcedores. Feita essa introdução, vamos então ao movimento do cavalo. A prova de que os países estavam se preparando para estes conflitos pode ser vista na evolução dos gastos militares desde o início da década de 90. De acordo com o Banco de Dados de Despesas Militares do SIPRI, eles quase dobraram nesse período os gastos militares. Os custos atribuídos a equipamentos de defesa, pessoal, operações e manutenção foram de quase $1,3 trilhão em 1993 e cresceram para quase $2,4 trilhões em 2023. Eu já mostrei aqui diversas vezes que não dá para confiar nos dados do governo dos Estados Unidos. Aliás, eu acho que não dá para confiar nos dados e estatísticas de quase governo nenhum na face da Terra. Entretanto, estamos vendo a auditoria que o DOGE, que é o Departamento de Eficiência Governamental, capitaneado pelo Elon Musk, a auditoria que ele está fazendo nos órgãos do governo americano, encontrando coisas absurdas. E não dá para confiar mesmo, inclusive no Pentágono, onde ninguém sabe para onde vai o dinheiro. Foi anunciado que o DOGE vai analisar os gastos do Pentágono após a 7ª auditoria fracassada. Eles vão para a 8ª auditoria que não conseguem concluir no Pentágono, por vários motivos que eu já mostrei aqui em outros vídeos. É uma vergonha uma instituição com a dotação orçamentária e a estrutura do Pentágono não ter contabilidade em dia, ou então é proposital. O DOGE já encontrou problemas em quase todos os lugares que olhou no governo estadunidense, desde a USAID
até o Tesouro dos Estados Unidos. A USAID é uma instituição voltada para apoio externo e a maioria dos seus fundos foi usado para apoiar questões de cunho ideológico e não atendendo os melhores interesses dos Estados Unidos. E certamente, talvez não será diferente no Pentágono, só que lá as cifras chegarão a trilhões de dólares. Os europeus estão ficando loucos com essa aproximação entre Estados Unidos e Rússia, simplesmente porque estão se tornando pouco relevantes no cenário geopolítico mundial. Nas negociações sobre a Ucrânia, eles sequer foram chamados nas duas reuniões que já aconteceram entre os Estados Unidos e a Rússia. A primeira reunião na Arábia Saudita e a segunda em Istambul, na Turquia. A chefe de política externa da União Europeia, que eu já citei antes, Kaja Kallas, declarou o seguinte sobre essas reuniões, abre aspas, qualquer solução rápida é um acordo sujo, fecha aspas. Um alto funcionário da União Europeia disse o seguinte ao Financial Times, abre aspas, os americanos não veem um papel para a Europa nas grandes questões geopolíticas relacionadas à guerra. Vai ser um verdadeiro teste de unidade. Fecha aspas. Muitas pessoas ocidentais acham que o povo ucraniano odeia os russos. Essa foi a narrativa construída pela grande mídia do Ocidente, que impregnou a mente dos torcedores. Eles ignoram completamente a história da Rússia e da Ucrânia. E um dado simples vai mostrar isso. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, quase 7 milhões de refugiados da Ucrânia foram registrados na Europa e no mundo todo. Então, essa informação vem do Alto Comissariado das Nações Unidas. 7 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia, se tornaram refugiados. Agora, adivinhe os 2 primeiros países para onde eles fugiram, em sua grande maioria. Pois bem, Alemanha e Rússia. Ambos, Alemanha e Rússia, recebendo a mesma quantidade de ucranianos praticamente, cada um deles recebendo 1,2 milhão de refugiados da Ucrânia, Alemanha e Rússia. Depois, nessa lista, seguem a Polônia e outros países. E aí a pergunta que se impõe, pela obviedade, é o seguinte: você fugiria para o território do seu inimigo? Essas pessoas não são prisioneiros de guerra, não foram pegos no campo de batalha. Elas fugiram voluntariamente para a Rússia. Essa guerra na Ucrânia, na verdade, já está decidida. E por isso Trump quer encerrá-la antes que os russos tomem mais território, como fizeram na Segunda Guerra Mundial. Há vários sinais neste sentido, incluindo o avanço das tropas russas a leste. Alguns argumentam corretamente que a Rússia foi muito mal no início do conflito com a OTAN no território da Ucrânia. Não se saiu bem logo no início do conflito. Mas é necessário olhar a história, os exemplos históricos dos russos quando eles entram em combate, quando eles entram em uma guerra. Pode-se ter como exemplo quando os russos combateram contra Napoleão ou depois contra Hitler. O desenvolvimento militar russo em um conflito é sempre o mesmo. Acontece durante o conflito. Eles se desenvolvem e se fortalecem ao longo do conflito. Podem olhar. Eles primeiro erram muito, depois recuam, aprendem, se reagrupam e atacam com determinação.
Foi assim que tomaram quase a metade da Europa durante a Segunda Guerra Mundial, depois de entrar tardiamente no conflito e após serem surpreendidos pela invasão alemã. E ainda chegaram a Berlim antes dos aliados. Chegaram em Berlim, os russos, antes dos americanos e ingleses. E está acontecendo agora um fenômeno parecido. Os russos começaram mal no início do conflito com a OTAN na Ucrânia, perderam, retrocederam, reagruparam e voltaram à ofensiva. E agora estão tomando território após território. Os russos têm agora drones, mísseis hipersônicos e muitas outras armas poderosas que eles não tinham antes do início do conflito. Como eu disse, eles crescem com o conflito, se mobilizam e inovam. É o seu ethos. A cada dia, o moral das tropas ucranianas piora. Segundo o jornal inglês The Guardian, o exército ucraniano está lutando contra deserções em massa à medida que os soldados se cansam da guerra. Eu já mostrei aqui informações sobre isso. Outro fator de desânimo que eu também já mostrei é a corrupção nos altos escalões da Ucrânia. Tucker Carlson declarou que bilhões de dólares em armas dos Estados Unidos estão sendo desviados e vendidos para os inimigos dos Estados Unidos, incluindo os cartéis de drogas mexicanos. A equipe de Trump percebe este desenvolvimento, sabe que os russos estão crescendo militarmente ao longo do conflito e quer fazer parar isso. Foi agora, há pouco tempo, noticiada com alarde, a libertação de um professor dos Estados Unidos preso na Rússia, de nome Mark Fogel, que foi preso por alegadamente portar maconha no aeroporto quando entrava na Rússia. Uma grande divulgação foi montada, mas poucos veículos mostraram a troca completa, ou seja, qual o russo que foi libertado em troca desse pobre professor. O nome do russo que foi libertado é Alexander Vinnik, um especialista em criptografia que entre 2011 e 2017 trabalhou na MTCE, uma das maiores bolsas de criptomoeda do mundo. Ele foi preso na Grécia sob a acusação de ter lavado incríveis 4 bilhões de dólares. O interesse da Rússia em tê-lo de volta gera a suspeita de que ele não trabalhava somente para si. Fica a suspeita de quem eram os seus verdadeiros clientes. É isso. Foi feita a troca de um professor de ensino médio dos Estados Unidos por um chefão especialista em criptografia da Rússia. Essa foi a troca. A China também parece estar agitada, onde uma disputa pelo poder envolve agora aqueles que são conhecidos como príncipes, que estão se opondo a Xi Jinping. Essa oposição, esse antagonismo entre os príncipes e Xi Jinping está crescendo muito rapidamente. Como já mostrei aqui, essa disputa pelo poder pode influenciar as decisões do líder chinês e antecipar um conflito, a depender, claro, de como Trump se posicione. O Asia Times noticiou recentemente que a China está construindo a maior base militar subterrânea do mundo, onde caberiam 10 pentágonos. Apelidada essa estrutura de, abre aspas, Cidade Militar de Pequim, apelidada pelos analistas militares ocidentais. Ou seja, eles estão construindo a maior base militar subterrânea do mundo, onde caberiam 10 pentágonos. O Financial Times
disse que a construção da mega instalação gerou alarme entre as agências de inteligência ocidentais que acreditam que Pequim está se preparando para uma guerra em larga escala ou até mesmo nuclear. Não é segredo, no entanto, que a China já tem bunkers nucleares e centros de comando militar subterrâneos há algum tempo. Em 2017, a China Central TV relatou que o quartel-general de comando do Exército, em Xizang, no sudoeste de Pequim, ficava a 100 metros de profundidade. Isso ela noticiou em 2017, algo que foi construído bem antes de 2013. O conjunto de bases estratégicas subterrâneas chinesas tem 3 peças fundamentais, 3 peças principais. São elas: a base submarina subterrânea de Hainan, a conhecida como Grande Muralha Subterrânea, que é um conjunto de túneis com até 5.000 quilômetros de extensão, e agora a terceira estrutura, conhecida como Cidade Militar de Pequim. É o maior conjunto de bases militares subterrâneas conhecida. A ideia deles é que os líderes chineses se espalhem por diversos centros subterrâneos sem concentrar-se num só, para evitar que um único ataque concentrado os mate a todos em caso de guerra. Em caso de guerra, eles provavelmente pegariam o secretário-geral do PCC, do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, e o levariam para Xi'an, já que a cidade é bem protegida por altas montanhas e sistemas de mísseis. No Ocidente, não são públicas informações sobre quaisquer bases comparáveis às da China. O especialista em China, Gordon Chang, disse o seguinte, abre aspas, a China está se preparando para a guerra, a América não. Fecha aspas. Uma reportagem investigativa do Wall Street Journal, que apresenta gráficos e mapas interativos, afirma que a Rússia está dominando militarmente o Ártico, trabalhando com a China, enquanto os Estados Unidos ficam para trás. A Rússia tem montado lá dezenas de grandes estruturas no Polo Norte, no Ártico. Estruturas modernas e avantajadas. Após a visita do Marco Rubio, chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos, ao Panamá, para discutir a questão do canal, a poeira baixou. E de resultado prático, resultado tangível, até o momento, pouco aconteceu. Ao que se sabe, o controle pelos chineses de 2 portos nas 2 pontas do canal ainda não foi revogado. E essa era a questão central. Eles continuam controlando os portos em cada ponta do canal, 2 portos, em Balboa e Cristóbal. Vamos agora ao Oriente Médio. A primeira reunião de Trump com um líder estrangeiro, após a sua posse, foi com Benjamin Netanyahu. Foi a primeira reunião de Trump com um líder estrangeiro, como era de se esperar. Trump, seguindo a agenda que lhe foi imposta pelas facções que o financiaram e o apoiaram e o elegeram, como eu já mostrei aqui sobre quem manda lá, Trump propôs retirar 1,7 milhão de palestinos de Gaza, da faixa de Gaza, e os enviar para a Jordânia e o Egito. Não parece ser essa a vontade do povo palestino, uma vez que imagens impactantes mostram dezenas de milhares de moradores de Gaza retornando a pé para suas casas destruídas após o cessar-fogo com Israel. Assim, a proposta de Trump caiu muito mal no mundo árabe e foi rejeitada até mesmo por aliados dos Estados Unidos, como a França. A Arábia Saudita
que também sempre se posicionou ao lado dos Estados Unidos, classificou a proposta de não negociável. Na verdade, a proposta de Trump teve o condão de unir o mundo árabe contra a ideia, podendo inclusive reverter a posição de países árabes que já fizeram as pazes com Israel, como é o caso do Egito. Árabes e europeus, em sua maioria, bem como a Rússia, rejeitaram a proposta de Trump, apoiada por Israel. Uma reportagem do The Wall Street Journal verificou uma avaliação da inteligência dos Estados Unidos que concluiu que Israel atualmente vê uma oportunidade para ataques às instalações nucleares iranianas. O Wall Street Journal cita oficiais militares dos Estados Unidos que concluíram que, abre aspas, o apoio militar e as munições americanas provavelmente seriam necessários para um ataque israelense às instalações nucleares fortemente fortificadas do Irã, dada a sua complexidade. Fecha aspas. Então, Israel não poderia fazer esse ataque sem o apoio dos Estados Unidos. E a inteligência dos Estados Unidos sugere, então, que Israel está tentando arrastar Trump para um ataque preventivo ao Irã. Considerando a agenda da facção que o elegeu, uma subfacção, né? São duas facções, né? Ele pode, talvez, aceitar esta ideia. As narrativas que apontavam que o Hezbollah estava destruído parecem não corresponder aos fatos. Seria mais correto dizer que ele foi enfraquecido. O nome mais apropriado para eles, uma vez que o novo primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, formou um novo governo, incluindo o Hezbollah entre os ministros de seu gabinete. Nawaf Salam rejeitou as linhas vermelhas que o enviado de Trump delineou, afirmando ainda que as tropas de ocupação israelense devem, abre aspas, retirar-se até o último centímetro do território libanês, fecha aspas. O enviado de Trump tinha dado uma declaração dizendo que o Hezbollah não participaria do gabinete do primeiro-ministro libanês. E foi descartada essa ideia e o primeiro-ministro libanês incluiu sim o Hezbollah entre os seus ministros no seu gabinete. No Irã, o Ayatollah Ali Khamenei fechou a porta para negociações com os Estados Unidos após Trump dizer que vai restaurar a pressão máxima. A Reuters e outras agências citaram um alto comandante da Guarda Revolucionária do Irã para informar que o Irã, comprou caças Sukhoi 35 de fabricação russa. Vamos agora seguir no caminho para entender o cessar-fogo entre o Hamas e Israel, que começou em 19 de janeiro, finalizou hoje a sua primeira fase, sem haver nenhuma garantia para implementação de futuras etapas. O Hamas libertou 25 reféns e entregou os corpos de 8 outros reféns israelenses. E, em contrapartida, Israel libertou 2.000 palestinos, 33 reféns, 25 vivos e 8 corpos, para 2.000 palestinos. O Hamas aproveitou o cessar-fogo para mostrar a sua força e se reestruturar. No vídeo anterior, aquele 145, eu mostrei reportagem do Jerusalem Post evidenciando este fato de que o Hamas se fortaleceu. Pois bem, a Reuters recentemente relatou que, segundo fontes do Congresso dos Estados Unidos, informadas pela inteligência,
disseram o seguinte, abre aspas, o grupo militante Hamas recrutou entre 10 e 15 mil membros desde o início de sua guerra com Israel. E ainda acrescentou, abre aspas, a inteligência indica que um número similar de combatentes do Hamas foi morto durante este período, fecha aspas, sugerindo então que os combatentes apoiados pelo Irã podem continuar sendo uma ameaça persistente a Israel. Nesse caso, a inteligência dos Estados Unidos está dizendo que o Hamas conseguiu repor as suas perdas nos combates com Israel. Vamos agora, então, ao movimento da peça Torre. Em 2024, a dívida pública global deverá atingir 102 trilhões de dólares. Estados Unidos, com 34,6%, China, com 16,1% e Japão, com 10%, respondem por 60% dessa dívida global. Dentre os mais endividados, os países que têm maior dívida superior ao seu PIB, ou seja, países em que a dívida supera o seu PIB, dentre os 10 maiores devedores, estão Estados Unidos, Japão, Reino Unido, França, Itália e Canadá. Esses são os países entre os 10 maiores devedores que têm dívida superior ao seu PIB. Vou repetir: Estados Unidos, Japão, Reino Unido, França, Itália e Canadá. Enfim, a elite do Ocidente, do grupo chamado G7. Aliás, o G7 não deveria ser chamado de grupo dos países ricos, mas dos mais endividados. Grupo dos países endividados. O Brasil, nesse ranking, está em 10º lugar, respondendo por 1,9% da dívida global e comprometendo 87,6% do seu PIB. O déficit orçamentário dos Estados Unidos atingirá recorde de 840 bilhões de dólares nos primeiros 4 meses de 2025, e os juros sobre a dívida atingirá recorde de 1,2 trilhão de dólares. Já falei desse tema aqui mais de uma vez. Se não fosse o dólar aceito por todos, a coisa ficaria muito difícil para os Estados Unidos. Esses déficits e outros problemas de gestão têm gerado a diminuição da riqueza nacional dos Estados Unidos. Existe um critério de definir o que é um país rico. Em termos financeiros relativos, é um país cuja posição de investimento líquido é positiva. O que significa isso? A posição de investimento líquido reflete o quanto um país possui dos ativos de todos os outros países, ou seja, o quanto um país é dono dos ativos de todos os outros países, menos o quanto esses países possuem dele. Então, é o efeito líquido entre aquilo que um país possui de todos os outros, menos o que esses países possuem dele. Os Estados Unidos, há muitos anos, têm investimento líquido positivo, mas isso acabou. Hoje, governos estrangeiros, corporações, fundos e indivíduos ricos possuem dezenas de trilhões a mais em ações, títulos, imóveis e outros ativos dos Estados Unidos do que os Estados Unidos possuem deles. Logo, Estados Unidos está na posição de investimento líquido negativa, ok? Os outros têm mais a receber dos Estados Unidos do que ele tem a receber dos demais. Para Michael Wilkerson, a causa deste declínio é muito clara. Como nação, os Estados Unidos estão consumindo mais do que produzem e tomando dinheiro emprestado para isso.
O Doge de Elon Musk tem mostrado quanta fraude e desvios tem nos órgãos do governo dos Estados Unidos. Até mesmo Fort Knox, onde estão as reservas em barra de ouro dos Estados Unidos, será verificado, porque se teme que tenha sido roubado ou substituído por tungstênio. Musk e Trump já mostraram a sua apreensão. Trump disse o seguinte, abre aspas, vamos entrar em Fort Knox para garantir que o ouro esteja lá, fecha aspas. Ed Dow, ex-gerente financeiro de Wall Street, disse o seguinte, abre aspas, nunca vi uma manipulação tão flagrante de estatísticas governamentais, fecha aspas. Quanto ao governo Trump que entrou, ele disparou o seguinte, abre aspas, eles acabaram de receber livros fraudulentos e ele garante que Trump está herdando uma economia horrível. A manipulação nos Estados Unidos chegou a níveis elevados. O problema de não se poder confiar em números é que você não sabe realmente qual é a fundura do poço. Está acontecendo um fenômeno interessante nos Estados Unidos que é típico de países pobres. Eu estou falando do aumento da dependência da população dos benefícios pagos pelo Estado. Uma população que está se tornando cada vez mais dependente do Estado. Um relatório do Economic Innovation Group informa que os pagamentos do governo se tornaram a fonte de renda que mais cresce no país. Isso não é bom. Poucos sabem, não foi tão noticiado, mas Trump suspendeu a lei anticorrupção de 1977, que proíbe suborno no exterior. Ele assinou um decreto orientando o Departamento de Justiça a suspender os processos contra estadunidenses acusados de subornar funcionários de governos estrangeiros, ao tentar ganhar ou manter negócios nesses países. O decreto de Trump suspende a aplicação da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior, conhecida como FCPA, que tem quase meio século de existência. Trump disse o seguinte, abre aspas, isso vai significar muito mais negócios para os Estados Unidos, fecha aspas. Um comunicado da Casa Branca disse que a lei tornava as empresas dos Estados Unidos menos competitivas, por isso essa lei foi revogada pelo decreto de Trump. Bom, trocando em miúdos, na prática, isso significa que as empresas dos Estados Unidos poderão agora estar livres para corromper e subornar pessoas no exterior. Essa é a consequência clara dessa situação. Vamos agora falar um pouco da Europa. A indústria automobilística europeia está entrando em colapso, principalmente por causa da agenda verde da Comissão Europeia. A indústria automobilística europeia está enfrentando um conjunto de fatores, incluindo menor produção de veículos, altos custos de energia e mão de obra e competição de veículos elétricos chineses mais baratos. No dia 23 de janeiro, a Automotive Manufacturing Solution publicou um artigo destacando que os fornecedores e produtores automotivos europeus estão enfrentando uma crise existencial. Né? Esse grupo escreveu o seguinte, abre aspas, demissões em massa e investimentos em veículos elétricos em queda livre ameaçam a manufatura europeia de automóveis, fecha aspas. Segundo especialistas, é uma crise existencial de difícil reversão. Um grande problema que está matando as indústrias europeias é o preço da energia. Quando eles abriram mão da energia barata que compravam da Rússia,
tiveram de passar a comprá-la dos Estados Unidos. O valor mais alto, agravado pelo excesso de impostos europeus, tornou o seu preço da energia até três vezes mais altos do que nos Estados Unidos. Imaginem o peso desse custo em indústrias intensas que usam muita energia de transformação. O Bundesbank, Banco Central da Alemanha, anunciou que suas reservas foram completamente esgotadas, após uma perda impressionante de 20 bilhões de dólares em 2024. Ou seja, o Banco Central alemão, acaba de admitir que não tem mais reservas. O Banco Central relatou o maior prejuízo financeiro desde a sua criação em 1957. Ele simplesmente agora não tem mais um centavo. No ano passado, 2.221 CEOs pediram demissão, de acordo com o relatório da empresa global de recolocação Challenger, Gray and Christmas, INC. Foi agora, no ano passado de 2024, onde mais CEOs dos Estados Unidos deixaram suas empresas do que em qualquer outro ano em mais de 2 décadas, estabelecendo um novo recorde. O que está acontecendo é que os CEOs, que é Chief Executive Officer, que os CEOs estão se afastando das empresas. Trump quer acabar com o BRICS, mas terá de se esforçar um pouco mais, pois o grupo continua crescendo. O BRICS aprovou o ingresso de mais 13 países no bloco, na condição inicial de parceiros, sem direito a voto. O Brasil vetou o ingresso da Venezuela e da Nicarágua. Na cúpula dos BRICS, em Kazan, na Rússia, com 23 países participantes, foi discutido abertamente a adoção de um novo sistema monetário BRICS para substituir o dólar dos Estados Unidos. Putin revelou, inclusive, uma nota bancária simbólica do BRICS no encontro. Esse é um novo ponto de atrito, um ponto nevrálgico nas negociações futuras entre Estados Unidos, Rússia e China, pois destronar o dólar dos Estados Unidos levaria ao colapso deste país. Daí as ameaças feitas por Trump a quem atacar o dólar. Todavia, ele não está numa posição assim tão forte para pressionar China, Rússia ou Índia. Ele terá que sentar para conversar. Segundo informações vazadas, a Arábia Saudita se juntou aos países que estão comprando ouro físico para se proteger de uma crise futura. O Banco Central Saudita comprou discretamente, quase que secretamente, 160 toneladas de ouro na Suíça. Eu venho mostrando esse movimento de compra de ouro físico pelos bancos centrais desde o início do canal. Na mão contrária dos países que estão acumulando reservas em ouro para se proteger, vimos agora a Argentina, no governo de Milei principalmente, enviar ouro argentino para Londres. O Banco Central da Argentina já enviou 37 toneladas, que corresponde mais ou menos a 60% das reservas de ouro da Argentina. Eles já enviaram para Londres. O presidente Milei deu a entender que o ouro foi usado no exterior como uma garantia de empréstimos, em forma de swap. Provavelmente, nada eles terão no futuro. Provavelmente, dificilmente, esse ouro voltará. Voltaram os argentinos, então, ao período colonial. O TD Bank, o 10º maior banco dos Estados Unidos, e a sua controladora, o TD Bank Group,
se declararam culpados de conspiração para lavagem de dinheiro e fizeram um acordo para pagar cerca de 3 bilhões de dólares de multa. Eu já mostrei aqui outras situações de bancos em várias partes do mundo, bancos importantes, fazendo acordos para pagar multas e saírem ou fugirem ou escaparem de uma ação mais contundente da justiça. No caso do TD Bank, que é o 10º maior banco dos Estados Unidos, vão pagar 3 bilhões de dólares de multa em função de admitirem terem conspirado para lavar dinheiro. Se continuarem a levantar os podres de Wall Street, o rombo será grande. Está tudo muito claro para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, para quem quer entender. O tempo urge. O efeito dominó está em andamento rápido e próximo do fim. Na medida que a cada movimento o novo dominó cai, ele empurra outro para a queda seguinte. Todo jogo acaba ou muda de fase. O checkmate global está em processo inevitável de finalização. Um grande abraço.